crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse culto. É um prazer ter vocês aqui conosco. E hoje eu quero pedir para você compartilhar o link desse vídeo com seus amigos, sua família. E vamos fazer uma leitura. Então eu sugiro que vocês peguem suas Bíblias para acompanhar melhor. É Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Então, agora nós vamos fazer uma oração juntos. Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo, pela nossa vida, pela paz, pelo teu amor. Te agradecemos por todas as pessoas que estão participando, compartilhando e nos assistindo nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos louvar ao Senhor. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu nesse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom, quero me parecer contigo. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Fazer o que é certo, cuidar e acolher. Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu
parecer contigo. Seria tão bom, quero me parecer contigo. Seria tão bom, quero me parecer contigo. Seria tão bom, quero me parecer contigo. Seria tão bom. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aprender mais 5 sinais em Libras, ok? Preste atenção aí, bora lá. Primeiro sinal, lei, faz essa configuração da letra L, coloca no meio da outra mão, lei. Segundo sinal, irmãos na fé, configuração da letra F, fé, irmãos na fé. Terceiro sinal, não cristãos, não cristãos, ó, não cristãos. Quarto sinal, Deus o Pai, então nós fazemos assim, ó, Pai, Deus. E o quinto sinal, sinal de relacionamento, faz a configuração em letra R e faz isso, relacionamento, ok? Boa noite e Deus abençoe. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. É sempre eterno, firmado em misericórdia, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Glória a Deus. Que o nome de Jesus continue sendo exaltado e o seu reino continue sendo a nossa esperança. Nós estamos continuando a nossa série de mensagens, Sociedade Sem Corrupção, um governo contra a cultura. E a semana passada a gente falou sobre a prioridade desse reino, qual é a nossa prioridade. Hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos, como que nós nos relacionamos. Você já parou para refletir sobre o significado de corrupção? Corrupção, segundo o dicionário Aurélio, significa se corromper, decomposição, depravação, suborno, entre outras coisas. É o ato de usar de forma indevida uma posição que a gente possa possuir, uma posição de influência para conseguir tirar vantagem ou até mesmo conseguir vantagem de forma ilegal em algo que vá contra a lei, que vai discordar da própria lei. É bem provável que você lide com a corrupção no seu dia a dia. É bem provável que você lide diretamente com a corrupção em situações corriqueiras do seu dia a dia. Qualquer pessoa pode aceitar, pode escolher corromper-se e pode prejudicar alguém com as suas atitudes. É muito provável que, por coisas talvez pequenas, muitas pessoas estejam sendo prejudicadas. Infelizmente, a gente lida com o que a gente pode chamar de pequenas corrupções. Nós, às vezes, pontuamos e apontamos as corrupções do governo, mas será que nós não precisamos também lidar e apontar algumas corrupções internas, algumas corrupções pessoais? O que são pequenas corrupções? Por exemplo, alguém furando a fila de um supermercado, de um banco. Talvez a gente veja e lide com algumas pessoas não devolvendo o troco que recebeu a mais, ou dirigindo na contramão, né? De repente a gente pensa, mas é só um pedacinho pequeno, né? Não faz mal a gente dirigir aqui. Essas são pequenas corrupções que a gente precisa lidar com elas e talvez elas estejam arraigadas em nós mesmos. Talvez você pratique esse tipo de corrupção de forma natural. É tão natural para você que você já nem imagina que isso é errado. Talvez você imagine o seguinte, ninguém está vendo, ninguém vai ver. Pois bem, capítulo 7 de Mateus, do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo vai nos aconselhar sobre a corrupção em nossos relacionamentos.
como são os relacionamentos dos verdadeiros seguidores de Jesus, daqueles que pertencem à sociedade sem corrupção do governo de Deus. Como é e como devem ser os nossos relacionamentos. Jesus vai nos alertar, vai nos orientar e vai dizer para a gente como a gente deve tratar um ao outro, como a gente deve tratar o nosso próximo. Esse governo contra a cultura de Deus. Vamos, à luz das Escrituras, ponderar sobre os seus relacionamentos das pessoas, dos cidadãos do reino de Deus, das pessoas que pertencem a essa sociedade. Em primeiro lugar, nós vemos o relacionamento com os irmãos da fé. Como deve ser o nosso relacionamento com cristãos, com irmãos, uns com os outros, com os membros do corpo de Jesus Cristo, para tratar sobre os relacionamentos interpessoais. O Senhor Jesus, ele toca num ponto bastante delicado. Ele vai falar sobre a questão do julgamento, a questão de julgar uns aos outros. Veja como ele começa o capítulo 7, versículo 1, ele diz assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. O que o Senhor está nos ensinando? Será que todo julgamento é errado? Será que é isso que Jesus está querendo dizer para a gente? Que a gente não pode julgar em hipótese nenhuma, porque quem julga vai ser julgado, então a gente tem que parar de julgar? Se é assim, então, se eu ver o meu irmão ou a minha irmã caminhando para um buraco, por um caminho, por causa de um comportamento pecaminoso, por um caminho que vai lhe trazer prejuízos para a sua vida, eu não posso lhe dizer nada para não julgá-la, para não cometer o erro de julgar? Será que é isso? A gente acredita que não é assim, não é esse o ensino de Jesus aqui neste texto. Na verdade, o que está em jogo aqui, como a gente vê na própria explicação de Jesus, do nosso Senhor, é o seguinte: antes da gente apontar a corrupção dos nossos irmãos, ou da gente apontar a corrupção de alguém, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. Este ensino tem a ver com a inclinação de algumas pessoas quererem comentar as faltas reais ou até imaginárias dos outros. Tem gente que vive somente para comentar as faltas, para fazer, e quando elas fazem isso, elas fazem vistas grossas para suas próprias falhas. Será que é isso que Jesus... Será que não é isso que Jesus está querendo ensinar para a gente? Jesus está combatendo aqui a hipocrisia. Se você gosta de criticar os outros, mas não se preocupa com o jeito em que você mesmo está vivendo, então você pode esperar que o julgamento vai vir sobre você também. Jesus está dizendo isso. Mas se eu estiver errado e o meu irmão também estiver errado, então o que a gente faz? Se os dois estão errados, a gente continua os dois no erro e ninguém fala nada para ninguém? Um não fala nada para o outro? Será que é isso? Então, também não. Então é isso que Jesus está ensinando. A ordem de Jesus aqui é para que a gente mude de atitude, para que a gente possa ajudar de fato uns aos outros. Veja o versículo 2. Jesus vai dizer assim, olha, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Percebem? Antes de querer analisar os comportamentos alheios, é preciso fazer uma autoanálise. Afinal, como você pode corrigir alguém se não consegue corrigir a si mesmo? Jesus faz uma comparação discrepante aqui na sequência do texto para ilustrar essa verdade. Veja o que Jesus vai falar para a gente a partir do versículo 13. O Senhor Jesus diz assim, olha, por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Veja que interessante isso aqui. Quando Jesus usa o exemplo do cisco ou do argueiro, o vocábulo original que Jesus está usando aqui sugere uma poeira, um pequeno fragmento que pode causar irritação aos olhos. Mas ao falar do tronco, ao falar da trave, a palavra que Jesus utiliza significa... Essas traves, elas significam... É um pedaço de madeira grande sobre as quais as casas eram edificadas. É algo que dá para ver de longe. Jesus está combatendo aqui não a crítica do erro em si, mas a hipocrisia. A gente não pode fazer vistas grossas para as nossas falhas. Eu não posso fazer vistas grossas para as minhas falhas e usar
lentes de aumento para enxergar e para apontar as falhas do meu irmão, dos nossos irmãos. Mas nós também não podemos nos calar quando nós vemos algo de corrupto em nosso irmão, na vida do nosso semelhante. A gente deve ajudá-lo a sair deste caminho. Então, o ensino de Jesus aqui é o seguinte: não seja hipócrita, escondido ou vivendo escondido atrás de máscaras, mas viva com autenticidade. Corrija os seus próprios erros para que você tenha condições de ajudar o seu irmão a corrigir os seus erros. As pessoas à nossa volta não querem super-heróis, super-heroínas ao seu redor, pessoas que são de aço, pessoas que são perfeitas, pessoas que não têm falhas. Não, as pessoas querem transparência e respeito. A gente pode ajudar as pessoas sendo a gente mesmo, sendo nós. Seja você mesmo, não queira imitar ninguém, não queira ser ninguém, queira ser você. Se tiver que imitar alguém, imite a Jesus. Mas viva com autenticidade, não viva para apontar o dedo apenas, mas mostre as suas próprias lutas, mostre que você também pode errar, mas mostre que, mesmo que você possa errar, você é dependente do poder do Espírito de Deus, e o poder do Espírito de Deus, o Espírito de Deus pode lhe ajudar a manter-se firme no caminho. E por causa desse Espírito Santo, por causa desse Deus, a gente pode então se firmar novamente e a gente pode se levantar. Quem está caído pode ser levantado. A Bíblia diz que o cair é do ser humano, mas Deus pode levantar novamente, colocar em pé aquele que faltou, aquele que falhou. Então, no nosso relacionamento com os nossos irmãos da fé, a gente precisa ter uma vida autêntica para que a gente possa ajudar uns aos outros. Amém? Em segundo lugar, o segundo relacionamento que Jesus apresenta aqui é o relacionamento com os não crentes. Na sequência do texto, veja que interessante que Jesus vai dizer no versículo 6. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Jesus vai chamar algumas pessoas de porcos e cães aqui nesse texto, mas olha como isso é curioso, porque veja que interessante esse equilíbrio aqui. Ao mesmo tempo em que a gente não pode julgar os outros de forma hipócrita, nós também não podemos fechar os nossos olhos quanto à realidade do pecado, ignorando a falta de algumas pessoas. Existem algumas pessoas que são corruptas de forma extrema. A pergunta então é: quem são estes cães? Quem são estes porcos que Jesus está falando? Jesus vai usar dois animais que têm hábito de sujeira. Os cães que ele está citando aqui não é o cãozinho doméstico que você pode ser que você esteja aí do lado do seu lado no sofá, né, na sua cama, na sua casa. Não são os cães domésticos. Esses cães que Jesus está falando aqui são os cães selvagens, são cães vagabundos, são cães que viviam a fuçar no lixo da cidade e a criar caos. E os porcos, como todos sabem, são animais que já têm uma inclinação natural para viver na lama. E por que Jesus usa estas figuras? A imagem que o Senhor Jesus está usando aqui que Ele quer que os seus discípulos enxerguem, que Ele quer que seus discípulos visualizem na sua mente, é de um sacerdote, um sacerdote que se preparava para oferecer os sacrifícios a Deus ali no altar, e ele tirava do altar sagrado de Deus aquelas carnes que eram puras, que eram santas, e jogava essas carnes para os cães que infestavam as cidades lá do Oriente. Essa é a imagem. E os discípulos compreendiam muito bem isso. As pérolas são as pérolas pequenas, que são denominadas como pérolas sementes aqui no contexto da época, que tinham aparência de milho, pareciam ervilhas, e elas eram comidas de porcos. Portanto, a gente tem a imagem de um homem rico que jogava as mãos cheias dessas pequenas pérolas para os porcos. Mas a quem é que Jesus está se referindo quando ele usa essas comparações? É bem possível que quando Jesus utiliza essa linguagem de cães e porcos, ele está se referindo aos incrédulos. Mas não se trata de qualquer incrédulo, de qualquer não crente. Aqui são incrédulos cuja natureza nunca foi renovada. Portanto, se as pérolas representam o Evangelho e os cães
e os porcos representam os incrédulos, o que Jesus está querendo dizer quando ele fala para que os seus discípulos não joguem, não deem, para eles não darem e nem jogarem o que é precioso para nós a eles? Será que a gente não deve então proclamar o Evangelho aos pecadores incrédulos? Como eles vão crer se eles não ouvirem a mensagem de Deus? Paulo vai dizer. Parece uma contradição, mas é claro que não. Se fosse isso, realmente seria uma contradição enorme comparado com outros textos do próprio Jesus, do próprio Mestre. Na verdade, como a gente já disse aqui, estes incrédulos não são simples incrédulos, são aqueles que tiveram ampla oportunidade de ouvir e de aceitar as boas notícias, as boas novas do Evangelho, mas de forma consciente as rejeitaram. Estes incrédulos ouviram a mensagem, mas eles rejeitaram-a. Eles a rejeitaram. É uma referência a homens e mulheres que são debochados e que se entregaram aos caminhos depravados. Quando as pessoas têm várias oportunidades de ouvir o Evangelho de Jesus, mas elas voltam as costas para Cristo obstinadamente, de forma irremediável, de forma que não dá mais para voltar, elas se colocam na categoria de cães e de porcos, e a gente não deve continuar pregando indefinitivamente. O próprio Jesus vai ensinar esse mesmo princípio aos seus discípulos mais adiante, lá no capítulo 10 de Mateus, versículo 14, no capítulo 10 de Lucas, versículo 10 e 11. Os discípulos de Cristo não devem sempre continuar levando a mensagem do Evangelho àqueles que se escarnecem dela. Os discípulos de Jesus precisam ter paciência, mas esta paciência tem o seu limite nesse caso. Portanto, a gente precisa pregar o Evangelho de Jesus, mas a gente não pode perder tempo com os não crentes que não querem abandonar as suas corrupções, que não querem mudar de vida. Amém? Para a gente terminar, a gente tem o terceiro relacionamento, que é o relacionamento com Deus, o Pai, o nosso Pai Celestial. Depois de dizer aos seus discípulos para não corromper o que é santo, Jesus anuncia o seu ensino sobre o relacionamento com o Pai através da oração. Vamos conferir o texto. Veja o que Jesus vai dizer para a gente a partir do versículo 7. Olha só. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram achar, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você, bem pessoal agora. Como está a sua vida de oração? Dependendo da sua resposta, você também poderá descobrir como está o nível de corrupção do seu próprio coração. Porque se tem uma prática que nos ajuda a vencer as corrupções em nosso dia a dia, é a oração. Peçam, busquem e batam. É o que Jesus está falando. Aqui a gente tem um convite à persistência. Os três verbos aqui estão no tempo presente, no imperativo do grego, e poderiam ser traduzidos assim, olha, continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. O sentido é muito claro, persistam em fazer os seus pedidos conhecidos a Deus em oração. Apresentem diante de Deus, e aí a gente tem uma promessa. Aqueles que insistem dessa forma, em pedir, em buscar e em bater, podem fazê-los com a expectativa de receber. Deus vai conceder. E para que a gente não tenha nenhum equívoco, nenhuma confusão, Jesus ele vai apresentar uma verdade muito importante para que a gente não ache que ele está nos dando um cheque em branco, né, para a gente pedir tudo que a gente quiser e como se ele fosse fazer tudo aquilo que a gente pedir. Não. Escreve isso aí para você. Deus não é obrigado a atender todos os nossos pedidos. E ele não atende mesmo os nossos pedidos. Nem sempre ele atende. Ele não atendeu vários pedidos que lhes foram feitos. Ele não atendeu nem... Ele disse não até para o seu próprio filho.
Então imagine, para nós ele vai dizer alguns não sim. Os não de Deus, eles são didáticos, né? São pedagógicos, nos ensinam, nos amadurecem, nos ajudam a continuar dependendo de Deus e entendendo a vontade de Deus. Para exemplificar, Jesus vai contar uma pequena ilustração de uma criança pedindo pão e peixe para o seu pai. E aqui, mesmo que ele não seja alguém mau, dificilmente não atenderá ao pedido do filho por alimento. Pães e peixe, aliás, mesmo que ele seja alguém mau, né? Ele dificilmente vai negar um pão e um peixe para os seus filhos, né, que estão lhe pedindo. Pães e peixes eram 2 ingredientes básicos da alimentação dos galileus. E Jesus, ele está fazendo esse sermão aqui em um monte da Galileia. Ele está na Galileia. E o filho da história aqui, ele é retratado pedindo ao pai a comida diária, a comida que fazia parte do seu dia a dia. E nenhum pai, se você é pai, se você é mãe, você sabe disso, nenhum pai, nenhuma mãe vai negar comida para os seus filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe vai dar veneno para o seu filho em vez de comida. Jesus termina dizendo que Deus é o nosso Pai. Deus é Pai e Ele sabe dar coisas boas para aqueles que lhes pedirem, para os seus filhos quando lhe pedirem. Ele é um Pai totalmente bom. Deus é bom. A bondade faz parte da essência, faz parte do caráter de Deus. A Bíblia diz: Deus é bom e a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre. Ele sabe cuidar muito bem dos seus filhos. Ninguém é bom pai tanto quanto o nosso Pai que está nos céus. Por isso, mesmo que os seus pais aqui na terra tenham falhado com você, mesmo que você não tenha crescido com os seus pais, se você é seguidor de Jesus, por meio de Jesus você pode desfrutar do amor e do cuidado do Pai eterno que está nos céus, que nunca desampara os seus filhos. Ele nunca. Mesmo que você seja desamparado pelos seus pais de sangue, o nosso Deus, o nosso Pai eterno, jamais nos desamparará. Ele é um Pai totalmente bom. E é com essa confiança que a gente deve, então, se aproximar dele em oração. Ele é um Pai que cuida dos seus filhos. Que você e eu em oração por algo que o Pai entenda não ser bom para nós, é óbvio que nós não seremos atendidos. Deus sabe o que é bom para nós, Ele vai nos dar somente aquilo que vai nos fazer bem. Quem sabe o que é bom para nós é Deus, assim como os pais sabem o que é bom para os seus filhos. Por isso, a gente precisa ir além do que simplesmente orar. Nosso relacionamento com Deus deve ir além do que simplesmente orar. A gente precisa confiar nos cuidados do nosso Pai. A gente precisa orar com confiança. O nosso Pai, em seu amor e sabedoria, Ele vai responder às nossas orações, porque Ele cuida de nós. Ele é o Pai de amor e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E eu quero convidar você a continuar convidando o Senhor para fazer parte da sua vida diária. Convide o Senhor para ser parte do seu cotidiano, da sua vida de trabalho, da sua vida de estudos, da sua vida familiar, nos seus relacionamentos. Convide o Senhor para cuidar de tudo. Comece o dia orando e pedindo: Senhor, assuma o controle da minha vida, assuma o controle do meu dia. Você vai ver que quando você começa o dia com oração, seu dia é totalmente diferente. Seu dia é outro, seu dia é abençoado por Deus. Convide o Senhor para fazer parte da sua vida diária. Nosso Pai quer que a gente torne conhecidas as nossas necessidades a Ele. Não porque Ele não sabe do que nós precisamos. Deus já sabe o que a gente precisa, mesmo que a gente não peça. Mas por que Ele quer que a gente ore então? Porque Deus não quer filhos mimados que recebem tudo sem pedir e sem precisar. Deus não vai dar tudo para nós. Ele quer que a gente fale, que a gente aprenda a pedir, que a gente aprenda a buscar. O Pai espera que você reconheça as suas necessidades pessoais e volte-se para Ele com humildade, mas também com dependência. Amém? A gente termina
essa mensagem para refletir e praticar. Lembrando como Jesus conclui esse trecho aqui. Lá no versículo 12, Jesus conclui esse assunto com a regra áurea dos relacionamentos. Ele diz assim, olha, em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas, diz o Senhor. Irmãos, irmãs, amigos, queridos, neste mundo a gente convive com pessoas que são corruptas. Não há como nós extirparmos a corrupção por completo neste tempo, ainda não. Um dia Jesus vai extirpar, a sociedade sem corrupção vai vir de forma plena, o seu reino virá de forma plena. A gente não consegue fazer isso agora, mas agora já é possível com a força e com a sabedoria que vem de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do Evangelho, Jesus que morreu na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos viver de maneira digna, ética e piedosa. É possível em um mundo cheio de corrupção, é possível nós vivermos assim. Por causa da maravilhosa luz de Cristo Jesus, a gente pode fazer com os outros o que a gente deseja que eles nos façam. A gente pode viver desse jeito. Por isso, eu desafio você, termino essa mensagem te desafiando a viver confiante e em total dependência no governo contra a cultura de Deus. Ele é o nosso Pai e Ele vai nos conduzir em tudo. Amém? Confie em Deus e viva de forma diferente. Tenha relacionamentos saudáveis. Relacione-se com seus irmãos da fé, sem hipocrisia, mas com transparência, com honestidade, com interesse de ajudar. Com os incrédulos, pregue o Evangelho, mas pregue para quem de fato tem interesse em ouvir, não para quem quer escarnecer. E com o seu Pai que está no céu, relacione-se como realmente um filho, que confia no seu cuidado, que depende da sua provisão e da sua proteção o tempo todo. Amém? Quero orar por você. Terminamos falando de oração, vamos pedir a Jesus, vamos convidar Jesus, a gente está iniciando uma nova semana, vamos convidar Jesus para abençoar essa semana. A gente tem desafios, quem sabe esteja falando com quem tem enfermidades, quem sabe esteja falando com pessoas que estão passando por dificuldades econômicas, financeiras. Confie em Deus, Deus vai lhe dar o que você precisa. Ore comigo, por favor. Santo Deus e amado Pai, estamos reunidos para te adorar. E a sua palavra vem nos desafiar, vem nos tirar, Senhor, de um comodismo pessoal para que a gente busque viver sem corrupção, sejam elas pequenas ou grandiosas. Então nós oramos pedindo a Ti agora, Pai, que o Senhor, pela Tua graça, possa ajudar a gente a confiar em Ti. O Senhor é o Deus que sabe tudo que a gente precisa e vai conceder conforme a Tua graça. Por isso nós oramos, pedimos, abençoe a nossa semana e participe do nosso dia a dia da nossa semana. Ajude a gente a falar com o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e que a Tua bênção, a Tua graça, a saúde do Senhor venha sobre os Teus filhos e as Tuas filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Quero te lembrar mais uma vez que você pode continuar contribuindo. É um privilégio poder contribuir com a obra do Senhor, com o reino do Senhor. Quero desafiar você, se por acaso você não tem dizimado, não tem devolvido o dízimo à causa do Senhor, para que você seja fiel e devolva o dízimo que pertence à obra de Deus e oferte com generosidade. Deus tem cuidado de você, tem lhe abençoado, não tem lhe deixado faltar o pão de cada dia e não vai deixar. Mantenha-se fiel, busque fazer a vontade de Deus e desfrute da bênção do Senhor. Amém? Que você tenha relacionamentos saudáveis e santos para a glória de Jesus. Até o próximo encontro, se Deus nos permitir. A gente está junto aqui mais uma vez para ver mais uma lição, mais um ensinamento de Jesus sobre o seu Sermão do Monte. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.